gosto, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um episódio de Vamos Falar da NBA, um podcast com transmissão na Bola TV. Hoje, comigo, para comentar época natalícia e coisas e cenas e tudo mais. Bruno, comeste muitas rabanadas ou nem por isso? Não comi, é verdade, não comi assim tantas rabanadas. Comi cuscurões. Gosto mais de cuscurões. Ok. Cirilo, também és hoje com a voz limitada. Hoje o Cirilo está em modo deputado na Assembleia da República, mas daqueles que se portam bem, que é, tem o tempo cronometrado porque ele não pode gastar muita voz. Cirilo, és mais cuscurões ou rabanadas? Explica-me lá. Não, boas a quem está a ver e ouvir. Não, eu sou fã de rabanadas. Na por cima, na minha terra, que é rabanadas polveiras, que é ali um toque especial. Sou mais fã e foi para aí uma meia dúzia. Não vou mentir, 24, 25 foram para aí no total meia dúzia. Não vou mentir nisso, mas ficou tudo bem. O pior foi o resto a seguir, que pronto, os gripesitas, é o que é. Calhar todos. Ora, como podem então ver, obviamente, vamos falar um bocadinho mais dos jogos que decorreram nesta noite de Natal. Obviamente estamos a gravar já bem depois do dia 25 de dezembro. Acho que, no geral, até não foi... Eu acho que não superou a noite do ano passado, a noite de Natal do ano passado, que aí sim eu acho que foi mesmo... Tivemos 5 jogos também, e acho que foram todos bons jogos. Nesta noite de Natal tivemos aqui 2, 3 jogos bons e depois tivemos outros 2 que foi um atropelamento, pronto, na autoestrada, aquilo sem dó nem piedade. Vamos querer, obviamente, começar por ordem cronológica dos acontecimentos, obviamente começar pelo jogo dos Knicks contra os Cavaliers. Na altura, eu estava a acabar de comer o meu sexto cuscurão do dia, fora os outros que eu comi no dia anterior e na noite anterior. Começar pelo jogo dos Knicks e Cavs, que, Cirilo, foi curioso que foi um jogo que não foi necessariamente um início de jogo equilibrado, digamos assim, porque tínhamos sempre os Knicks em vantagem durante grande parte da partida, mas depois mais ali, final do terceiro período, meio final do terceiro período até ao quarto período, claramente depois o Cleveland começou ali a equilibrar um bocadinho mais as coisas, mas passando para ti, acho que para começar esta noite de Natal temos aqui uma boa partida, com Jalen Brunson e Donovan Mitchell também em quarto destaque. Exato. Aliás, eu até diria que aquilo foi... Mas esse jogo foi primeiro período dominado pelos Cavs, com um arranque fantástico, não é? Garland e Donovan Mitchell, principalmente os dois. Tivemos o regresso do Evan Mobley, embora não regressou a titular, que acho que ninguém estava à espera. Até estavam à espera, se calhar, regressar nos últimos dias do ano, ou até na primeira semana do novo ano. Mas foi basicamente assim, Cavs entrou muito bem, depois no segundo período foi os Knicks a darem a volta, e depois foi como tu disseste, o terceiro período foi mais na parte final, foi os Cavs a ter uma vantagem até algo confortável para o quarto período, só que depois no quarto período Brunson a ser o suspeito do costume, e não só, até o banco, a malta do banco dos Knicks, Kolek, mais uma vez, não é? A ser uma das belas surpresas desta época, Mitchell Robinson na questão de outra vez dos saltos ofensivos e usando uma expressão, a meter no bolso o Jarrett Allen, não é? E também o Clarkson, dar um bom tributo. Foi ali o banco dos Knicks e depois o Brunson que decidiu resolver o jogo. Claro que do outro lado tivemos o Donovan Mitchell que fez um afundão-se tremendo e um triplo ali do meio da rua, não é? Que ainda meteu ali os Cavs no jogo nos últimos segundos, mas os New York Knicks acabaram por ganhar este jogo num belo ambiente, pá, sempre destacar o ambiente de Madison Square Garden neste tipo de jogos, seja playoffs e também nestes jogos de Natal, que a malta está ali com toda a adrenalina isso, e que também acho que incentivou a equipa dos Knicks a dar um comeback naquele quarto período para esta vitória, frente aos Cavaliers, que as coisas ainda não estão lá muito famosas, digamos assim. Sim, é verdade. Bruno, também passando para ti, não sei se também tiveste a oportunidade de ver aqui este primeiro jogo da noite. Eu tocava mais, ia pegando aqui também um bocadinho pela questão dos Cavaliers, depois também dando também a tua opinião relativamente a esta partida. É estranho estes Cavaliers porque ao longo de grande parte desta partida deram aqui uma boa mostra da sua qualidade, do seu jogo. Mas depois parece que há sempre ali alguma coisa que falha, e no caso, obviamente, Evan Mobley também fez aqui muita falta na equipa. Mas passando para ti, acho que os Cavs
durante boa parte da partida deram uma clara demonstração de que não são uma equipa para descartar, apesar do seu recorde. Neste momento estão 17-14 na Conferência Este. Mas depois parece que novamente aqui há alguma coisa que falhou. Passando para ti já agora também, para dar aqui o teu contributo, também aquilo que viste deste jogo, o que é que tu achaste desta O que é que eu achei? Os Cavs tiveram 2 excelentes períodos, o primeiro período e o segundo período, onde principalmente o segundo, onde ganham por 14 pontos, ou o primeiro e o terceiro, peço desculpa, onde ganham por 14 pontos. O que é que eu achei no quarto período? Faltou pernas ao Donovan Mitchell. Parecia que os Cavs só estavam em jogo por causa do Donovan Mitchell. Parecia que o resto da equipa dos Cavs estava muito... às vezes muito fora da partida, não sei se me entendem, ou seja, parecia que... E quando temos do outro lado os Knicks, que são uma equipa muito aguerrida, são uma equipa que está sempre, principalmente agora, que felizmente já tem uma coisa chamada rotação no in-game, são uma equipa que consegue facilmente o banco trazer aqui alguma produtividade. Parecia que quando chegou ao último período, lá está, não havendo o Donovan Mitchell tão bem como estava nos outros períodos, o Brunson resguardando-se mais para atacar o quarto período. O quarto período foi 42-28, ou seja, foi o maior número de pontos dos Knicks veio nesse período, muito mais que os outros todos. Chegou uma altura que não... Pronto, era o chamado não havia pernas. Depois temos, por exemplo, o Karl Anthony Towns, não sendo um grande defensor, consegue dois estilos que são importantes, principalmente com um OG Anunoby não tão bem como normalmente estava, ou seja, não contribuiu tanto, contribuiu apenas com 8 pontos e 2 ressaltos. Até tem um plus-minus negativo. O único que tem um plus-minus mais negativo para além dele é o próprio Josh Hart e curiosamente o Brunson, mas o Brunson depois percebe-se porquê, porque é aquele que joga aos 39 minutos e durante muito tempo da partida eles estavam por baixo. Acho que os Cavaliers este ano não estão a ter uma boa época porque, para além das lesões, o Garland não está tão disponível como teve no ano passado e basicamente o ano passado os votos para melhor jogador dos Cavaliers separavam-se muito entre o Garland e o Mitchell, sendo que o Mitchell normalmente a sendo a estrela, o Garland não estava assim tão diferente. Agora só com o Mitchell as coisas fazem-me lembrar um bocadinho na altura que o Mitchell estava em Utah e tinha apenas o Rudy Gobert ali a tentar defender o garrafão, mas basicamente todo o ataque e toda a construção passava por ele. E sem contribuições do resto da equipa torna-se difícil em jogos com a equipa. Não podemos esquecer que os Knicks são com um recorde 21-9, não é? Um recorde bastante positivo. Yeah. Sim, eu é curioso esta questão dos Cavs, porque eu acho que eles neste momento estão claramente numa fase em que não se podem mexer muito, porque têm, a nível de folha salarial e de gestão mais financeira da coisa, estão muito apertados, justamente não podem fazer nada, há pouquíssimo espaço de chegarem à secondary, por exemplo, se não estou enganado, portanto estão ali claramente muito, ou melhor, já estão na secondary, portanto precisam de libertar ali uma boa parte da folha salarial, não é fácil. Mas pareceu-me que claramente a equipa no início do jogo esteve a um bom nível, as rotações defensivas, que era o grande problema desta equipa, as falhas de comunicação, não estavam tão presentes. Até mesmo o ataque parecia um bocadinho mais fluido, porque o Sam Merrill também regressou, não foi só o Mobley, mas o Sam Merrill também regressou e ajudou muito ali na fluidez do ataque, mas foi como vocês disseram. Eu acho que esta equipa, apanhando aqui uma equipa mais física, como é o caso dos New York Knicks, e quando tens um Josh Hart, quando tens um OG Anunoby, quando tens um Mikal neste nível, como estão a jogar neste momento, torna-se muito complicado para qualquer equipe poder vencer, mas mesmo assim,
boa demonstração, na minha opinião, dos Cavaliers, apesar de todas as ausências. Avançando aqui para um jogo que é verdade, já tivemos uma equipa conseguiu derrotar o Standard este ano 3 vezes, não foi uma, não foi duas, não foi 4, foram 3 vezes. Uma para a Taça da Carica, ou como eu gosto de chamar, para a Liga dos Campeões, para nós adeptos dos Lakers, e duas para e duas para a fase regular da NBA, os Spurs, que venceram os OKC Thunder por 117-102. Bruno, também começando por ti, um jogo curioso, porque eu não quero dizer que as equipas começaram a encontrar aqui a pólvora para derrotar os OKC Thunder, mas eu acho que quando se tem dois bases, como o De'Aaron Fox e como o Stephen Castle, que estão a fazer boas temporadas, mas também são jogadores que conseguem, num pequeno espaço ou numa fração de segundos, tomar aqui boas decisões perante uma defesa muito agressiva e física como é os OKC Thunder, colocam aqui a equipa em muitas dificuldades. E já para não falar, tiveram o Sr. Vitó, aquele rapazinho gafanhoto de 2,20 m, a partir do banco. Obviamente ele estava a fazer o seu regresso, mais uma vez no banco. Vamos começar a campanha do Vitor Wembanyama para Sixth Man. Mas, Bruno, passando para ti, claramente, eu não sei se... Eu não diria que o fator X foi o Vitor Wembanyama, foi um fator, mas eu acho que os bases de De'Aaron Fox e Stephen Castle estão aqui a provocar muitas dificuldades esta equipa do Standard. É assim, quando tu tens um base criador por si próprio, que joga muito com a bola na mão, como tens o De'Aaron Fox, e o Stephen Castle, que faz 7 assistências, e depois tens aqueles, os tempos tipo o Harrison Barnes, que mete lá 3 triplozinhos, faz 15 pontinhos e está feito, mais 6 ressaltos. O Vitor, não jogando, posso até dizer, jogou 28 minutos, mas fez 11 ressaltos. Parece que isso é como se fosse pouco, não é? Faz 2 triplos, isso é a eficiência de triplo. Ele neste ano não está a apostar tanto no triplo, mas quando faz, está a ser muito mais eficiente que foi a época passada, onde parecia que às vezes estava a apostar demasiado o triplo. E honestamente, culpo muito o facto de teres agora o De'Aaron Fox, que pode ajudá-lo a ele não estar tão dependente a nível da criação ofensiva da equipa. Mas ainda faz um steal e um bloco. Coisas tipo plus minus quanto? 13. Não há muito a dizer, não é? O Victor Wembanyama, e vamos falar do outro senhor de Denver, que pronto, começa a se tornar-se um mini Jokic, onde sendo menos passador é melhor defensor. Mas toda a gravitação que tem. Mas lá está. Eu acho que o De'Aaron Fox foi uma adição muito inteligente por parte dos Spurs. É o tipo de base que é importante ter na equipa e está a ajudar muito o Stephen Kessler a aprender a jogar off-ball, mas ao mesmo tempo criar para o próprio De'Aaron Fox. São dois jogadores que jogam bem, têm um triplo eficiente, o próprio Harrison Barnes também. E vamos chamar este trio, que basicamente parece um triângulo, que tu tens basicamente o point guard, o De'Aaron Fox, o shooting guard, que vós aos e-mails trocam, que é o Stephen Castle, e depois no meio o Victor Wembanyama, cria um tipo de jogo que se torna mais complicado defender quando tu tens o Standard. O que é que me parece que acontece neste momento no Standard? Parece-me que, como tu disseste bem, e isso aconteceu e acontece em todas as equipas, que é, passado um ano, na NBA é um bocado o fenómeno de pólvora. Deixa-me explicar. Há uma equipa e isto ao longo dos anos, que tem ali alguma forma de jogar completamente diferente e basicamente depois replicam. Seja os Lakers ali da altura do Magic Johnson e depois uma replicação de forma um bocadinho diferente por parte dos Celtics, seja
seja aquela equipa dos Lakers que depois facilmente foi replicada pelas outras todas, quando tinhas o Kobe, seja os Warriors e depois basicamente o aumento triplo de forma completa por parte da NBA. O que é que os OKC... Desculpa, ias dizer qualquer coisa? Não, eu ia dizer também para complementar aquilo que estás a falar, não vamos mais longe, os Pacers do ano passado jogavam um ritmo absolutamente frenético e este ano tens equipas que querem replicar isso, mas há equipas que replicam isso da fórmula errada, que pensam que os Indiana era só correr. E depois tens equipas como os Raptors ou como os Bulls que correm, mas esquecem-se que é preciso correr de um lado para o outro e tomar boas decisões ao mesmo tempo. E os Pacers faziam isso e muito bem, porque tinhas o Nembar, tinhas o Haliburton, tinhas bons jogadores que complementavam isso. E este ano tens equipas que querem replicar isso, mas depois esquecem-se que é preciso haver pernas ao longo do jogo. E depois enganam-se na fórmula e metem um bocadinho mais de correria e quando chegam ao fim do jogo já estão completamente estafados. Mas, por exemplo, eu sinto que por parte dos Spurs há uma correria, mas só uma correria porque eles são novos e passa a expressão, têm alegria nas pernas quando tu és novo e podes fazer aquilo, não é? Ou seja, tens o Vassell a fazer correrias, o Fox com a bola na mão é extremamente rápido, depois sem bola na mão é extremamente rápido. E depois tens o Vitor, que não sendo um jogador rápido, tem uma patada tão grande que é rápido por causa disso, não é? Aquilo parece um alien a andar. Em 3 passos entra no garrafão e sai entra numa campo e entra no garrafão. Os OKC, o que é que eu acho? Que é como começa a haver equipas que defendem muito bem. Os OKC não foram a equipa mais eficiente da NBA. Eles ganhavam muitas vezes faziam muitos pontos, é verdade, mas era muito à base de a defesa a fazer steals numa defesa de perímetro incrível. Depois, quando entravas lá para dentro, tinhas as duas torres, passa a expressão, que defendiam muito. Mas agora, como tu tens boas equipas a defender, principalmente o perímetro, torna-se mais difícil eles desbloquearem esta criação, porque ou vão para o mid-range, onde eles são exímios, principalmente o Shea, que é se calhar o melhor jogador da NBA a jogar ali na fase do mid-range, mas depois já não tens, por exemplo, o Lu Dort, que no outro dia estava a ver estão a querer fazer uma campanha que o Lu Dort é um jogador sujo a jogar, ali com alguns lances assim meio duvidosos, é verdade, estive a ver no outro dia, assim nos Instagrams da vida, eu sei. Mas lá está, é complicado. Também acho que o Jalen Williams ainda não está a 100%. Isso também ajuda, porque o Jalen é um excelente A2 ou B1, se quiseres chamar da equipa. Eu até digo que é A2, pelo aquilo que ele evoluiu o ano passado. E depois, o que é que tu tens? Não estão a ser, por exemplo, tão agressivos nos estilos. Eles eram exímios nos estilos. Só tens aqui, por exemplo, se eu não me engano, o Jalen Williams como 2 estilos. Eles fizeram no total, só estou aqui a ver bem para aí uns 5 estilos, 6. E não era normal para eles. Eles eram uma equipa que claramente e tentava rapidamente a ganhar a bola e havia muito jogo de transição que eles ganhavam a partir daí, que era o chamado fast break, como se diz os nossos amigos americanos, mas era basicamente um contra-ataque rápido para penetrar. Tinha jogadores que podiam facilmente finalizar num layup ou num afundante. Não acho que seja preocupante, não é? Eles continuam com um recorde bastante bom, 26-5. Os Spurs estão a começar ali a encurtar. Isto é giro ver os Spurs. Os Spurs que nós pensávamos quando o Victor foi escolhido, ainda tinham aqui uns 3 anos até estarem num ponto repousado, e parece que já estão em ponto repousado muito por causa do Stephen Castle, que foi uma pique ótima, e por causa do Victor Wembanyama, que é tão bom que o ano passado não foi só a Defensive Player of the Year por causa do número de jogos, só. Não foi por mais nada.
Vamos ver. Pá, sobre o KC, também acho que isto pode ser importante. Uma questão que é, no outro dia estava a ver, porque estava muito a comparar ao OKC, aqueles Warriors que fazem o número que quebram o número de vitórias numa season, e o porquê daquilo ter basicamente corrido mal. E basicamente o que estava a dizer tanto o Draymond Green como o Klay Thompson é que eles forçaram tanto na época regular que chegaram mais cansados aos playoffs. Obviamente, há jogos incríveis do LeBron a fazer aquele para Cleveland, mas isso fez com que a equipa que estivesse se calhar mais preparada para dominar os playoffs chegasse ao playoff mais cansada. Pode ser que este período, vamos chamar mais negativo do Standard, também seja bom para não forçar tanto as coisas para chegar ao final da época com a equipa ali no pico, porque a época é bastante longa, são bastantes jogos. Eles já fizeram aqui 31 jogos, mas só 82. Ainda falta muita coisa. Ainda estamos aqui numa fase muito inicial. Mas que é de salientar que os Spurs ganham 3 vezes ao Standard, não podemos não salientar isso. Ainda por cima, no dia de Natal, que é um dia que toda a gente vê ou a NBA ou agora também a NFL, que está até mais disponível para a Netflix do que outra coisa. Exatamente. Cyril, também passando rapidamente para ti, os Spurs são aquela pedra no sapato que tu queres tirar muito, mas não consegues encontrá-la e começas a tirar o sapato e a chocalhar para ver se encontras a pedra. Ela não sai porque ela continua lá. Será que tu ainda vês os Spurs tipo num patamar de poder almejar aqui por mais alguma coisa no Oeste? Ou achas que foi mesmo estão num patamar e num bocadinho abaixo, mas com possibilidades de causar aqui assim algum tipo de surpresa? A nível de candidatura, eu acho que os Spurs podemos meter naquela linha ali com Nuggets e Rockets, embora não tanto nesse nível, porque não podemos esquecer que esta malta ainda é muito jovem, primeira experiência de playoffs em Banyama, Castle, Harper e por aí fora. Que é verdade que agora estão a dar bem conta do recado. Aliás, do roster deles só tem 5 jogadores que têm experiência de playoffs. Só 5. É o Fox, o Biombo e o Olynyk, embora esses dois não contam assim muito, não é? E depois o Cornet e o Harrison Barnes. Mas é que lá está, eu acho que não meto assim, continuo a meter o Oklahoma City Thunder como grandes candidatos ainda, só que já não são totalmente isolados, digamos, como lá está, com este arranque que eles estavam a ter de 25-1, salvo erro. Já estava-se a falar da questão do recorde, essas coisas todas, que agora nestas derrotas que estiveram, perderam estes 3 jogos em 10 dias, salvo erro, contra os Spurs, ainda por cima foram derrotas fora de casa, na tal NBA Cup que nós comentámos já aqui, foi 2 dias antes deste jogo de Natal, que foi em Santo António, e agora perderam em casa em Oklahoma, e com isto acho que pronto, já não se fala tanto, porque atualmente já tem 5 derrotas, não é? E ainda não chegámos a meio da época, por isso já não se fala tanto do recorde, e se calhar acho que até foi bom, porque eu vi os próprios mídias a falar-se nas press conferences, sempre ali a perguntar aos jogadores e principalmente ao treinador nessa questão, e acho que com isto ainda já não há esse peso, vamos dizer assim, ou essa questão do recorde, e acho que vai ser bom para a equipa para o resto da época, que eu acho que apesar disto, os Oklahoma City Thunder vão estar ali no topo do Oeste, já os Spurs vão tentar ali continuar a estar nesta zona que eles estão agora aí no... Embora estão mais curto, como falaram bem, agora com estas vitórias, não é? Que ainda por cima da NBA Cup contou em curta ali na questão da classificação, ali a diferença, de primeiro ao segundo lugar, mas eu acho que os Spurs vão acabar estar ali segundo e em terceiro, porque são uma equipa realmente muito interessante, toda a gente ali já sabe o papel que tem que fazer, o Fox principalmente, que era uma das curiosidades que eu tinha, e é como disse o Bruno e bem, é uma equipa que muito jovem, que dá o litro, corre e que sabem o que estão a fazer. Lá está o Harper, que é rookie este ano, ele tinha a bola na mão e sabia o que é que queria fazer e fez coisas muito engraçadas. E só não está muito forte nas conversas de rookie, pronto, já o Cooper Flag e tal, mas porque está nestes Spurs, porque está o Castle, está o Fox, porque se tivesse mais,
digamos assim, mais bola na mão, usage e mais destaque ou mais foco no ataque para ele, eu acho que podia estar também um bocado, entrar um bocado fora, mas estar ali a espreitar a corrida ali para o rookie do ano, porque realmente é um jogador muito, muito espetacular. Já o Wembanyama é o que o Bruno estava a querer dizer, é um alien, o impacto dele já comentámos no episódio, salvo da semana passada, é gritante, porque realmente até dá mais confiança para a malta da frente, a defesa de perímetro, ser mais agressivos, porque tem as costas bem guardadas, está lá o Wembanyama, e porque pronto, nós vimos neste jogo e também nos outros dois da Taça e também em Santo António, pá, o Shea e o Jalen Williams, que mal, ok, conseguia furar a defesa, mas depois quando chegava ali a zona pintada, ok, temos este gajo aqui à nossa frente e fica muito complicado, mas concordo também com o que estás a dizer, que não é só o Wembanyama, também há que destacar o coletivo, o Cornet, que enquanto esteve aqui a jogar, enquanto o Wembanyama teve suplente, também tem-se portado bem, sinceramente, e a justificar esta aposta dos Spurs. E sim, este Spurs é uma equipa, acho que é daquelas equipas que temos de ter em conta, embora para questões de título ou isso, acho que ainda é um bocado cedo e acho que precisam de tal primeira viagem aos playoffs, não é? Para amadurecer, ok, podem ganhar a primeira ronda, isso, mas depois o resto, se calhar, não vão assim, no máximo, acho que podem ir a uma final de conferência, mas mais que isso, acho difícil, como eu digo, porque os playoffs é outra aventura, são outro tipo de jogos, não é? E aí é preciso um bocado aquele fator mais de experiência e eles precisam levar aquele primeiro choque, digamos assim, um bocado de realidade de playoffs. Sim, é como se diz, os playoffs são outro animal. É outro É, animal. é como Avançando o aqui jogo que para desculpa, Gonçalo, é como eu estava a querer dizer, é o jogo Oklahoma City Thunder também, época passada foram campeões, mas no outro anterior perderam contra os Mavericks, por exemplo, na segunda ronda. Por Sim. isso acontece mesmo os Boston Celtics, quantos anos vimos o Tate, o Jaylen Brown e companhia a tentar ali a ganhar, até que finalmente ganharam, os Bucks, os Giannis, isto é em todo lado, basicamente, o que acontece. Muito bem. Olha, avançando para o próximo jogo, apesar do marcador ter sido algo próximo, eu devo dizer que não achei o jogo propriamente nada por aí além. Foi o jogo entre os Warriors e os Mavericks. Vai ser um Não bocado achaste uma que constante. vai mais para além. Ganhou os Warriors, é sempre um bom jogo. Tu aprende comigo. Se os Warriors ganham, é sempre um Pronto. bom jogo. Por exemplo, e tal, o jogo de ontem que aquele Barnes da vida decidiu ir buscar as bolas todas e fazer não sei quantas assistências. Esse, péssimo jogo. Este jogo, excelente jogo. Já agora, eu não tive com tanta atenção ao jogo. Porquê o Anthony Davis só fez tipo 11 minutos? Voltou-se a lesionar. Ele teve de sair devido à lesão. Ele saiu devido à lesão. Foi uma lesão na virilha. Novamente foi mais uma. Eu devo dizer, eu estava a ouvir isso há pouco e fui confirmar. É a 12ª lesão que o Anthony Davis tem na virilha. Portanto, aquilo está abençoado. É bem Anthony Davis. E já Pronto. no Já Natal, agora. e já no Natal do ano passado ele sofreu, acho que foi tipo lesão dos teus Lakers. No Foi. jogo de Natal dos teus Foi, Lakers. acho que sim. Yeah. Já agora, por favor, calem-se com os rumores do Anthony Davis ser trocado e Trae Young serem trocados. Eu acho que a malta não tem bem noção do quão complicado é trocar um contrato de 50 milhões. E pronto, é só isso que eu tenho a dizer. Com o Mas o Anthony Trae Davis Young prepara-se para ter um... o Trae, eu acho que o contrato dele acaba este ano. Ou o próximo ano. Sim, porque Tem ele a ainda não player tem a option. extensão. Ele não assinou a Tem, extensão. Tem a player option tem, a, agora. tem a player option, mas à partida ele vai recusar e vai explorar o mercado. Boa sorte. Se ele está à espera que alguém dê 60 milhões para ele. Não acho. Se fosse ele, se fosse só Trae Young, Mas atenção que eu aceitava. o Trae Young Diz. não é um jogador para 70 milhões, mas é um bom jogador. É um jogador que será interessante para equipas que estão ali. Olha, o Trae Young era excelente pô-los no Rockets, por exemplo. Um base, com a bola na mão, ajudar ali aqueles miúdos todos. Olha, era perfeito. Eu sei. O Trae Young e pronto. Os Rockets não são tão expressivos e ter um jogador extremamente expressivo como o Trae Young é, porque seria complicado. Mas até eu acho que comparar por o mesmo nível o Trae Young e o Anthony Davis
Uh, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. Sim. Já agora, sobre o Trae Young, eu acho que os Hawks estão a responsabilizar a pessoa errada. Eu acho que a culpa dos Hawks serem assim tão medianos não é do Trae Young, é de uma pessoa que treina os jogadores e que não sabe montar um esquema defensivo e que andou às costas do Rudy Gobert quando treinava os Utah Jazz. Já o disse. Bem, avançando para os Jogos de Natal, Warriors contra Mavericks. Cyril, acho que Cooper Flag fez um jogaço. Eu acho que para jogo de Natal, para estreia em jogos de Natal, não se podia pedir muito melhor de um rookie. Atenção, de um rookie. Do outro lado, eu acho que muito da chave desta partida, não só em Steph Curry, que não fez o melhor marcador da equipa, mas acho que para mim não fez necessariamente um grande jogo, mas acho que andou aqui muito ao redor de um Al Horford, que teve aqui um excelente impacto a partir do banco, de um D'Anthony Melton, de um Jimmy Butler também que esteve bastante bem. Mas Ciro, passando para ti rapidamente, eu estava a dizer há pouco, não foi um jogo interessante, porque, pronto, eu estive a ver o jogo em direto, meu pai é adepto dos Warriors, e eu não lhe dizia nada, e bem, eu não lhe dizia nada, mas eu a dada altura estava a ver o jogo e estava a pensar, para mim próprio, eu vou dormir. E não é por estar com sono, é mesmo porque estou a ver este jogo e vejo uma equipa a atacar e outra equipa a atacar, isto dá-me sonolência. Mas pronto. Mas Cyril, É muito avançando para mastigado. ti. É muito mastigado os dois. Um bocadinho. E viste isso, mais e viste Mavericks, isso principalmente até com os Rockets ontem. Yeah. Com os Rockets. Não, Rockets, desculpa. Raptors. Com os Raptors, exatamente. Epá, o jogo ali, quando chegou ali ao quarto período, tu pensa 37 anos do Steph Curry, 40 anos do Al Horford, 35 anos do Jimmy Butler, Jimmy Butler acho que é 36 e o Draymond Green 35. E tu pensas, esta é a equipa ideal para mim porque eu sinto que sou um jovem. Porque eu ontem fui ver um jogo de futebol e pensei assim, eu sou o mais velho da equipa, se fosse eu a jogar. Mas ali, quando vejo vitórias, penso, olha, eu ainda baixava a média das idades. Então, ficava contente. Mas pronto, desculpa, Cyril, estava aqui. Não, esse jogo que eu até pensava com aquele triplo do Curry no meio da rua estavam arrumados, mas afinal não, os Raptors conseguiram dar a volta, ir ao prolongamento e ganhar. Mas sobre estes jogos de Natal contra Dallas, sim, concordo com o Gonçalo. Cooper Flag fez um belo cartão de visita para a malta mais casual, que lá está, a malta aí nos Estados Unidos que só acompanha a NBA neste tipo de jogos, lá está, jogos da Opening Week, jogos aqui de Natal e isso, e depois até focam-se mais nos jogos do final da época e playoffs e por aí fora. E o Cooper Flag fez, que está a ter uma época de crescimento interessante e que já sei que pronto, já não te vejo a ideia de ele ser base, ou seja, até de pegar na bola, transportar e fazer todo o trabalho de construção inicial e isso, agora deixa para o Ryan Nembhard, que está a ser uma bela surpresa, e neste jogo até foi mais Brandon Williams que brilhou, que é o base suplente. E o Cooper Flag basicamente tem a bola que é para as últimas decisões e para, também faz lá uns passes e umas assistências engraçadas, mas é basicamente para as últimas decisões. Não é ele que pega na bola, tem que ser o jogador a fazer o primeiro passe, essas coisas todas. E ele está a crescer e está realmente a mostrar o teto, tal teto alto, a expectativa alta que tinham, está realmente a mostrar. E que realmente não podemos esquecer que ele ainda só tem 18 anos, só viu. Ou ele fez 19, foi mesmo há dias. Ou seja, ainda é muito, muito jovem e que, atenção, eu acho que é um jogador que realmente está a mostrar as suas facetas de atacante, mas defensivamente até não está, quer dizer, está a mostrar, mas eu acho que aí é onde ele é melhor, mas atualmente acho que, e eu percebo o foco do Jason Kidd nele é focar no ataque e que está a melhorar, sinceramente. E realmente neste jogo de Natal mostrou, nestes Mavericks que sem Anthony Davis, mais uma lesão, que até estava a correr bem com ele em campo. Os Warriors não estavam a conseguir, porque pronto, estavam ali com aquela line-up do aquele posto holandês, o Prost, exato, não estava a conseguir ali o Draymond Green também com dificuldades, porque realmente Anthony Davis é aquele posto possante isso, e os Dallas estavam ali até mais confortáveis, até no lado defensivo.
Depois, sem Anthony Davis, os Warriors aproveitaram, não é? E conseguiram que foi numa altura exata. Os Warriors, no primeiro período, estavam ali a dominar-me forte, depois no segundo período estava ali o Anthony Davis. Os Mavericks conseguiram recuperar, mas depois Anthony Davis lesionou-se e os Warriors conseguiram disparar mais um bocado. E depois houve ali fases que os Warriors tremeram um bocadinho, que foi os Mavericks ali a recuperar. Lá está, muito graças ao Brandon Williams e o Cooper Flag, mas os Warriors, seja por, como falaste bem, do Melton, do Jimmy Butler principalmente, conseguiram até manter ali a vantagem naquela margem segura, e depois na parte final até foi o Gary Payton e o Melton ali com 2 triplos ali a fechar o jogo completamente e a arrumar. E só mostra que os Warriors a nível do ataque ainda não está a convencer, e aliás, se formos ver pelas estatísticas ofensivas, os Warriors atualmente estão a ter o pior rating ofensivo desta era de Curry, tirando aquele ano, basicamente, que Curry e Klay Thompson não jogaram. Exato. De resto, atualmente estão a ter a pior fase, o pior rating ofensivo desta era, o que é um bocado alarmante, embora, claro, todos os adeptos dos Warriors, incluindo o Bruno, devem estar a olhar para o dia 15 à espera daquele senhor, não é? Jonathan Kuminga, que nem joga agora, que saia, e o que vem dali, não é? O que vem dessa troca aí do Jonathan Kuminga. É? Eu para mim já estive a ligar ali para Dallas e dizerem, olha, sabe, que o Perflag e tal, engraçado, mas Jonathan Kuminga, malta, pode ser que quem troca o Luka Doncic pelo Anthony Davis, também troca Jonathan Kuminga pelo Cooper Flag. Então já o homem já se foi embora, está bem, mas tiras o homem, mas não tiras a ideia. Sobre este jogo, não há muito a dizer. Mesmo eu sendo adepto dos Warriors, foi o jogo mais dos últimos tempos. Olha, por falar em jogos, vamos falar dos Lakers com os Rockets, porque os Lakers apanharam uma tareia de grande apanha. Meus amigos, eu digo já, eu acho que foi um erro ir buscar o Austin Reeves quando estava claramente limitado e agora vai estar de fora um mês. Eu gosto que os Lakers tenham dito que e tal, isto é na outra parte da coxa. Meus amigos, na outra parte da coxa, numa ponta da coxa ou noutra ponta da coxa, é coxa na mesma. Se é uma calf strain, é uma calf strain, meus amigos. Não há cá como não confundir. Acho que foi um erro terem nos chamado de regresso. Ele jogou apenas 15 minutos, depois teve de sair. E depois foi quando veio o report, o MRI, ou o raio-x, como queiram chamar, e veio de facto uma indicação de que ele tinha essa lesão de grau 2, e vai falhar as próximas 4 semanas. Assim, não vou me alongar muito, porque eu acho que o problema dos Lakers continua a ser, e vai continuar a ser, a questão da defesa. Não há neste momento defesa capaz de... Tudo bem que o ataque vai sempre correr bem, porque há Luka Doncic, Austin Reeves e agora LeBron James, mas é uma equipa que neste momento, defensivamente, não consegue ter bons argumentos para conseguir fazer frente a equipas mais físicas e mais atléticas do que os Lakers. Basta olhar para os 2 jogos que tivemos agora há pouco tempo contra os Phoenix Suns, inclusive aquele jogo em que os Lakers foram claramente beneficiados pela arbitragem. Tivemos também este jogo agora contra Houston. Portanto, a equipa claramente tem muitas dificuldades contra uma defesa mais física, contra uma defesa que provoca aqui mais dificuldades à defesa dos Lakers. E acho que andou muito por aí. Acho que os Rockets, como já o disse, e como já tive a oportunidade também de o dizer na nossa comunidade, eu acho que é complicado colocar os Lakers no mesmo patamar de uns Houston Rockets ou de umas equipas que claramente têm um plantel para ganhar. Porque os Lakers neste momento têm um plantel para chegar a uma primeira ronda, talvez uma segunda ronda, e depois cair na segunda ronda. E eu acho que não se deve confundir muito por causa isso da defesa, honestamente. Exatamente. Porque olhando para esta equipa não tem defesa nem para os Rockets, nem para os Denver, nem para o KC, nem para os próprios Spurs, nem Timberwolves. Os Timberwolves. Exatamente.
Exatamente. E já vamos em quantas equipas? 5, 6? 5. Já vamos em 6. Já numerámos as equipas que estão no top 7 da Conferência Oeste, sem contar com os Lakers. Portanto, pronto, está aqui tudo numerado. Mas é isso. Esta equipa é muito... É isto. Na sua gênese, os Lakers são isto. Quiseram abraçar este projeto de certa forma, porque estão a pensar claramente mais na free agency do próximo ano. Isso é giro, é bom, é engraçado, mas estamos aqui a perder uma época em que se calhar construindo as coisas de forma ponderada e bem pensada, as coisas correriam bem, mas assim torna-se complicado. Mas sobre este jogo é isso. Adorei ver esta versão do Amen Thompson, não só nesta partida, mas desde o Natal, que eu tenho gostado muito desta fase do Amen Thompson, cada vez mais agressivo, a atacar mais o pintado, cada vez mais letal. É um jogador à volta do cesto bastante eficiente, bastante bom na zona pintada. E já nem vou falar na defesa, que ele para mim é dos melhores defensores de perímetro e dos melhores defesas, dos mais versáteis que há na NBA neste momento. Ponto final. Se é mais versátil que o Wembanyama, isso é uma conversa para outro dia, mas eu começo a achar que sim, mas isso é conversa para outro dia. Gostei bastante do Kevin Durant. Posições diferentes, portanto, logo aí também... Eu sei, mas eu acho que o atleticismo do Amen Thompson passa um bocadinho despercebido. Eu sei que ele e o Wembanyama são um anão e um alien, mas eu acho que em termos de atleticismo dá para ter um bom debate sobre quem é que é o mais atlético. Porque é um bocado como o Draymond, na altura que o Draymond Green estava um bocado estava em alta, que era o Draymond Green é tudo menos aquele quando tu olhas para todos os mismatches, peço desculpa, que o Draymond Green fazia, tu ficas a pensar, o Draymond Green não é um jogador mais grande do mundo, até parece pouco atlético da forma, mas conseguia. E o Amen Thompson, além disso, ele vai muito alto. Ele vai muito alto. Vai muito alto. Mas sobre os Lakers foi isto. Eu acho que... E até as próprias declarações do JJ Redick no final do jogo, claramente muito chateado com a equipa e a dizer eu não vou fazer mais 53 jogos a jogar desta maneira. Eu vou ser muito sincero. Eu vi o jogo a seguir, que é verdade, não é um adversário complicado, mas foi os Kings. E digo-vos uma coisa, a diferença de um jogo para a outra é que houve um bocadinho mais de atividade na defesa, porque o resto mantém exatamente o mesmo problema. Tens 2, 3 jogadores que não conseguem defender muito bem, não são muito eficazes na defesa, e quando isto acontece, a equipa fica exposta. Mas pronto, é a sorte dos Lakers, é que vão ter de jogar mais 3 vezes contra os Kings, portanto dá para ter mais 3 vitórias fáceis. Um abraço para os Kings. Cyril, passando para ti, também rapidamente tocar neste jogo, porque temos de comentar também aqui o jogaço do gordo Sérvio, que pronto. Mas pronto. Exato. É que neste jogo, pronto, falaste em tipo goleadas ou não sei o que, este foi o pior, não só a nível de resultado, mas a nível de jogo foi realmente, pá, quem estava a ver o jogo via assim, pá, isto não há hipótese, ainda por cima depois houve a lesão do Austin Reeves, como já comentaste bem, que acho que não devia, mas pronto, ok, mas peguem lá a consequência do vosso facto, e piorou, ainda por cima sem Austin Reeves, na piorou, e agora destacando mais os Rockets, pronto, já falaste tudo, e já sabes a minha opinião, que é idêntica à tua sobre os Lakers. Falando um bocado dos Rockets, são uma equipa dura, física, e que, lá está, eu falei há pouco da questão da linha de contendership, ou seja, de candidatos, eu meto lá está na segunda linha, lá está com os Denver Nuggets e Spurs ali, embora os Rockets a ser a melhor equipa do Texas, digamos, porque realmente é uma equipa muito física, com aquela line-up Sengun, depois Steven Adams, depois Dorian Finney-Smith, mas foi um regresso, foi a estreia, aliás, nos Rockets. Eu não tinha estreado esta época, e é mais uma arma, não é? Mais um jogador que pode contribuir na luta das tabelas, mais um jogador que pode defender ali mais na zona de extremo, que pode lançar ali uns triplos no canto, e é um jogador ao Udoka, não é? Muito mais no estilo defensivo, e que vai ajudar mais nesta equipa defensiva e aguerrida que são os Rockets,
que, embora neste jogo não foi assim tão notório, continua ali um bocado na questão do base, que acho que o Amen, ok, uma bela opção, mas ele não é bem base. Aliás, quando nós vimos jogos, o Sengun até e o Kevin Durant até são mais playmakers que o próprio Amen. O Amen é mais até um finalizador, qualquer também transporta a bola, mas depois chega ali, passa para o Sengun, que está ali à espera, ou até no Kevin Durant. E acho que, pronto, essa questão do base, que nós já discutimos em alguns podcasts, principalmente por causa da lesão do Fred VanVleet, acho que os Rockets se calhar podem, como o Bruno estava a querer dizer quando foi a questão do Triângulo, pode ser uma equipa que pode estar ali à procura de um base neste mercado de trocas, que aliás, bases é Triângulo, é Lamelo, é Jamorant, há muitos bases aí, ao que parece que estão disponíveis no mercado. Mas sim, estes Rockets que vieram para LA, não vieram para brincadeiras e puseram os Lakers no canto, basicamente. E pronto, ó, vá lá, como estavas a querer dizer, e bem, os Lakers vá lá que vão apanhando no Sacramento Kings e vão divertindo-se contra essas equipas que, pronto, que são piores ainda que eles a defender. Yeah. É assim, eu votava a favor dos próximos 30 jogos serem sempre contra estes 15. Pelo menos para dar-nos aqui alguma vantagem, alguma folga. E os Eu não me Clippers, importava nada. tu também este ano estás a gostar muito dos Clippers. Não, os Epá, Clippers não, ganharam. porque o último jogo foi um cabaz de Natal dos gajos da última vez, portanto não convém. Não convém. Epá, Já agora falando dos Clippers, que o Ike jogasse 51 pontos em 3 períodos neste jogo que eles fizeram. E estão a jogar bem. Finalmente os velhotes acordaram. Finalmente os velhotes acordaram. Não, os velhotes acordaram e volto a dizer que é quando é que podemos dar finalmente as flores ao James Harden? Quando é que podemos dar finalmente as flores ao James Harden? Eu acho que nós ainda temos a imagem dele nos Rockets, que destruiu um bocadinho a imagem do James, mas neste momento, eu vou dizer que é um dos top 5, 6 bases da liga. Na questão de criação de criação de lançamento para o outro e de playmaking. E não estamos preparados para ter essa conversa. Porque é o James. Verdade. Olha, avançando para uma partida que, na minha opinião, foi uma demonstração de que os Timberwolves são uma equipa para levar mais a sério do que a malta possa pensar. Que foi o jogo entre os Timberwolves e os Denver Nuggets, em Denver. Uma partida com alguma polémica à mistura, particularmente ali o prolongamento e tudo mais. Houve ali também, inclusive, a expulsão do Anthony Edwards, mesmo no final do prolongamento. Eu acho que foi mais uma demonstração, passando para ti, Bruno, não querendo de qualquer forma desvalorizar aquilo que foi o jogaço do Nikola Jokic, e atenção, ele cada vez que vê o Rudy Gobert à frente, meus amigos, vai ser no mínimo 40 pontos. Eu não sei explicar, devem ter alguma coisa contra o Rudy Gobert. 15, 16. É verdade. 55, 15, 16. Ok? E não, isto não são os números do Euromilhões, até porque o Euromilhões só vai até a estrela até ao número 50. E 18 pontos nos últimos 3 minutos de prolongamento. Mas eu acho que o que tu querias dizer, e bem, que é comecem a olhar para os Timberwolves. Os Timberwolves são uma equipa, já o ano passado foram uma equipa complicada. E nós, quando estamos a fazer ali os rankings, estamos sempre a pôr, obviamente, os OKC no topo, depois Denver e os Rockets ali no segundo patamar. Mas como nós estamos já a pôr os Spurs ali num patamar muito próximo do segundo patamar, os Timberwolves também estão. E são uma equipa que vai ser uma equipa muito chata. Vai ser muito chato ganhar a eles, porque eles defendem muito bem o interior, depois defendem bem o perímetro. São chatos. É uma equipa que é chata. E por vocês com os Denver. Complementando isso que estás a dizer, desculpa, e complementando isso que estás a dizer, é daquelas equipas que é preciso ter muita atenção à fase final da fase regular, porque já o ano passado eles tiveram o início de temporada que eles estão a ter é exatamente copia e cola do que foi o início da época passada. O Ciro lembra-se bem que eles na altura tiveram um jogo em Portland que perderam o ano passado e perderam mal, jogaram mal com tudo, e a partir dali, nos 15 jogos seguintes, eles venceram para aí 10.
E foram tendo aqui um bocadinho uns pequenos altos e baixos, Isso. mas eles na altura, nos últimos 15 jogos da fase regular, tinham das melhores defesas da NBA, um ataque que não era exímio, mas era um ataque bom o suficiente para ser sustentável, e chegaram aos playoffs, em termos de momento de forma, melhor do que as equipas que acabaram inclusive acima deles nos playoffs. Eu acredito que eles vão se mexer até à trade deadline, mas será uma coisa assim muito. Eu acho que será uma tentativa de ter aqui mais um base para ter a bola na mão para libertar um bocadinho essas funções do Anthony Edwards. Eu acho que eles podem ser. Quando estamos a falar daqueles bases, se calhar não vão conseguir ir para nenhum desses porque têm contratos muito grandes, mas aqueles bases ali mais os PJ Washingtons da vida e coisas assim, eles são capazes de atacar de forma um bocadinho não tendo muitos assets, porque não têm, não é? Ainda estão a pagar ali o caminhão de 827 piques para o Rudy Gobert, estava aqui só a confirmar que eram 827, mas podem entrar. Agora, é uma equipa, é o que nós estamos a falar do problema dos Lakers quando entrava na questão dos playoffs, que é não ter uma defesa nada, passa a expressão, uma defesa que parece uma passagem de pinos, onde é facilmente contornável. Quando olhamos para os Timberwolves, temos exatamente o contrário, que é uma defesa muito interessante. Eu ainda não estou preparado para dizer que o Julius Randle tornou-se um defesa competente e um passador competente. Está-me a custar muito, mas é a realidade. Eu ainda custa-me, quando se fala do Cat, acho que ainda tenho alguma razão, mas o Randall está-me a surpreender pela positiva. Eu acho que vai haver aqui, acho que lá está, vão ser aquelas equipas que vai ser muito chato vencer. É daquelas equipas, dependendo dos matchups, dependendo dos jogos, dependendo dos próprios ajustes dentro das próprias rondas de playoff, podem perfeitamente chegar a uma final de conferência, como chegaram o ano passado, acho eu. Sim, Acho que foi nos últimos 2 anos eles foram 2 vezes às finais de conferência. Exato. Portanto, logo aí e não podemos esquecer que o Oeste é aquele faroeste, passa a expressão e passa a piada, que todos podem ganhar, todos podem perder e estão todos ali muito próximos uns dos outros. Do outro lado, eu continuo a dizer, o Nikola Jokic é absurdo e custa-me dizer isso porque eu gostava de dizer que sempre que eu vejo este jogador é incrível, este jogador agora vai... Não. O Jokic devia haver, sabem, aqueles recordes que devia existir, por exemplo, no futebol agora, que era tirarem Ronaldo, tirarem Messi, pronto. Este é o melhor, sem contar com estes dois aliens. Devia haver isso para o Jokic. Porque não é suposto. Reparem uma coisa. 55 pontos e 15 assistências. Mesmo que forem 2 pontos todas, que não são, o Jokic teve só em 85 pontos da equipa. Só. E alguns foram para triplos. Eu estou só a contar como se fossem para 2 pontos. Mas pronto, Cirilo, acho que se calhar queres falar mais dos Timberwolves e da boa equipa que eles estão a formar. Eu só tocando mais um bocado aqui dos Denver Nuggets, atenção, não há Cameron Johnson, não há Christian Brown, não há Aaron Gordon, exato, 3 titulares e mesmo assim a equipa vai ganhando estes jogos, porque o Jokic consegue pegar no Spencer Jones e no Peyton Watson e fazê-los bons role players, consegue jogar à beira do Valanciunas, exato, jogar ali com double bigs e jogar bem e ter minutos positivos, e realmente é daqueles casos que é quando tens o melhor jogador do mundo, mesmo em qualquer contexto, esta equipa tem sempre
possibilidade de ganhar os jogos, seja aos Timberwolves, seja Rockets, seja quem for. Mas sobre os Timberwolves, só não meto ali colado com os Denver Nuggets, Rockets, lá está na contendership, o que o Bruno já falou, na questão do base, que acho que necessita, e o Bruno já falou sobre isso, mas eu também questão do Rudy Gobert não pode jogar 48 minutos, porque aquela defesa, não é, Gonçalo, que já vimos essas estatísticas engraçadas, quando os Timberwolves não têm Rudy Gobert, aquela defesa sofre muito, e aliás, pegando neste jogo específico de Natal, sabem quem foi o jogador com o maior plus minus do jogo? Foi Rudy Gobert, com 18, e os Timberwolves perderam por 4. Exato, foi mais que o Jokic, por isso mais 18, e pá, porque realmente ele tem um impacto defensivo tremendo, e neste jogo fez 6 abaixo, realmente foi um jogo absurdo do Gobert, e a importância dele na equipa é inegável, só que lá está, quando não há ele em campo, e ok, entra o Naz Reid, aquela equipa perde muito, porque perde aquela âncora, perde aquela referência defensiva, e até a tal cena que eu falei do Embanyama, que quando entra dá conforto ao resto da defesa. O Gobert também é isso, é um jogador que quando está lá, a equipa sabe que tem ali o Anthony Edwards e por aí fora, não tem Vicente, diz assim, epá, temos ali as costas bem guardadas, sei que os Demedans a mesma coisa, e realmente é um impacto tremendo. Quando o Rudy Gobert não está, aquela defesa parece estar ali todas organizadas, já nem sabe bem o que fazer, e ai que se aqui o jogador consegue furar a nossa defesa de perímetro, já é 2 pontos certos, e é assim, por isso é que no momento lá está, os Timberwolves estão ali na zona dos Denver Nuggets e dos Rockets, mas ali um bocado abaixo, tipo ali, juntamente um bocado com os Spurs, por causa dessas questões, porque há ali, principalmente essas duas lacunas, a meu ver, no plantel, mas vamos ver, há uma trade deadline, como diz o Bruno, pode haver ali ajustes cirúrgicos, digamos assim, que realmente acho que a equipa precisa para realmente voltar a ambicionar a chegar a uma final de conferência, porque agora a concorrência já é mais complicada, digamos assim. Muito bem, olha, e é assim que vamos terminar aqui este episódio. Obrigado aqui ao Bruno e ao Cirilo por terem-nos feito aqui companhia. Obrigado também a quem nos esteve a ver ou ouvir em mais um episódio. Vamos falar de NBA, um podcast onde se fala apaixonadamente de basquetebol. E, para terminar, Nikola Jokic, tu não és grande, tu és big. Fiquem bem.